De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2007 foram registrados cerca de 171 milhões de casos de pessoas com diabetes. É estimado que em 2030 esse número dobre. A diabetes está na lista das 5 doenças de maior índice de morte no mundo, chegando cada vez mais perto do topo da lista. Para saber um pouco mais sobre essa doença que atinge idosos e crianças, assista uma entrevista com o Dr. Adolfo Miller, especialista em diabetes. O que você sabe sobre o diabetes? Tem prevenção? Tem cura? Bom, vamos hoje conversar com o Dr. Adolfo Miller, que sabe tudo sobre o assunto, é um expert no assunto. Doutor, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença em que a insulina não consegue atuar de maneira adequada, tanto porque ela não está presente, ou porque, mesmo estando presente, ela não consegue agir sobre os tecidos. Isso caracteriza dois tipos básicos de diabetes, chamado diabetes tipo 1, em que o organismo fabrica anticorpos contra as células produtoras de insulina, destruindo-as. Isso faz, de um modo geral, que as pessoas tenham que tomar insulina a vida inteira, e por não terem grande quantidade de insulina, elas são pessoas, de um modo geral, magras. A maior parte do diabetes, no entanto, é do tipo 2, em que, por alguma razão que não se sabe, apesar da insulina estar presente, às vezes até em quantidade elevada, ela não consegue agir nos tecidos. Com o passar do tempo, isso vai forçando as células do pâncreas a trabalhar cada vez mais, como se elas estivessem, entre aspas, cansadas, e aí aparece o diabetes. Hoje em dia a dieta é mais liberada? Sim. Em 1971, um autor chamado Edwin Birman, ele verificou o seguinte, que a dieta daquela época restringia bastante carboidratos e tinha uma quantidade muito grande de gordura e que as pessoas estavam tendo problemas do coração. Então ele resolveu desafiar os conceitos da época e aumentou a quantidade de carboidratos, chamados complexos, baixando de gordura. E realmente houve resultado e desde então a dieta foi razoavelmente liberalizada. Hoje em dia não há uma restrição tão grande de carboidratos, a dieta se aproxima a de uma pessoa normal, uma dieta sadia de uma pessoa normal, restringindo um pouco as gorduras e um pouco apenas os açúcares de absorção rápida. Por exemplo, fala-se hoje em dia que o pão de forma não é tão vilão, né? O leite integral, o macarrão, o chocolate, eles são os vilões da história? Na realidade, existem alguns conceitos errados. A diferença entre os pães integrais e o pão comum é muito pequena. Em termos de controle de diabetes, era a mesma coisa. Quanto à questão de macarrão, arroz e batata, que algumas pessoas proíbem, isso é um absurdo. Elas devem ser utilizadas dentro de uma quantidade calórica calculada. Quanto ao chocolate, eu faço as restrições. Por quê? Porque é comum que as pessoas digam, não, vai ter um chocolate diet, que é um termo errado. Mas, de qualquer maneira, esse chocolate diet, quando se baixa a quantidade da sacarose e coloca-se outro adoçante, compensa aumentando o teor de gordura. Então, ele é muito mais danoso do que o chocolate comum, que já não era recomendado. Doutor Adolfo, existe uma prevenção para essa doença? Para o diabetes tipo 1, até hoje não se conseguiu. Para o diabetes tipo 2, sim, que é mudar o estilo de vida. Existem 2 estudos, um americano e um finlandês, em que as pessoas têm que perder 5 a 10% do peso corporal e caminhar de 2 a 2 horas e meia por semana. Foi feito esse estudo e acompanhado esses pacientes durante 6 anos. E o aparecimento de diabetes nessas pessoas que tinham tendência a ser diabetes foi 60% menor do que simplesmente caminhar e perder um pouco de peso. Doutor Adolfo, quem quiser procurá-lo para um diagnóstico, para alguma consulta, como deve fazer uma palestra, por que não, né? Como deve encontrá-lo? Não é melhor fazer comerciais, mas as pessoas que estiverem interessadas em qualquer esclarecimento, eu vou dar o meu e-mail da universidade. É Adolfo Milesh, seria Miller, mas lê-se Milesh, @hucff.frj.br. Bom, obrigado por esse papo tão elucidativo e um cordial shalom. Shalom.